Muito bem, agora 12h59, nós vamos ao vivo para Brasília, porque neste momento o presidente Lula participa da reunião do chamado Conselhão. Esse grupo é formado por ministros e empresários que têm como objetivo sugerir políticas públicas para o Brasil. Vamos acompanhar então a fala do presidente Lula. Fazer sugestão, elaborar projeto de lei, projeto de decreto, mandar para que os ministros atentem se aquilo é possível, até que os ministros chegam a mim com a proposta de mudança. Isso chama-se levar a democracia ao nível pouco conhecido no mundo de hoje. Tem muita gente que fala muito em democracia, achando que democracia é apenas o direito de votar. Mas a democracia não é apenas o direito de votar. A democracia é também o direito de votar, mas é também o direito de você corrigir o erro se você cometeu na votação. É você fiscalizar. É você saber o que faz um deputado. É você acompanhar a votação. É você saber o que faz um senador, o que faz um governador, o que faz um prefeito, o que faz um vereador. Porque se a sociedade não tomar conta disso, a tendência natural é a política ficar cada dia pior, cada dia mais desacreditada, a ponto da gente ver acontecer num mundo que até ontem vivia na base do multilateralismo, que foi a melhor coisa criada depois da Segunda Guerra Mundial, destruindo para que se pudesse fazer a negociação individual entre país com país. Não é possível o mundo dar certo se a gente perder o mínimo de senso de responsabilidade, do respeito à soberania, à integridade territorial, à Suprema Corte dos países, ao Poder Judiciário como um todo, ao funcionamento do Congresso Nacional. Ou seja, se nós passarmos a dar palpite sobre as coisas que acontecem nos outros países, nós estamos ferindo uma palavra mágica chamada soberania, que é o que faz a gente lutar e defender o nosso país. Então eu queria que o Trump tivesse utilizado, se o Trump pudesse ouvir o que o Isaac falou, se ele pudesse ouvir o que disse o Alckmin, seria tão importante que a gente trabalhasse baseado na verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. O dia que a gente adotar esta postura de governança, sabendo que todo mundo tem o mesmo direito, sabendo que uma ilha, por menor que ela seja, ela tem o mesmo voto que tem o maior partido do mundo, o maior país do mundo, que é a Índia, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, quando vai votar na ONU ou numa instituição multilateral. É esse país que nós estamos querendo construir. E é esse país que eu quero entregar ao povo brasileiro, com muitas coisas feitas por vocês, companheiros e companheiras, companheiros dirigentes sindicais, que trabalham gratuitamente, voluntariamente nesse conselhão. Eu posso dizer para vocês que vocês representam a cara da mais verdadeira economia vigente no planeta Terra no dia de hoje. E que vocês sirvam de exemplo. Depois, se a gente vai adotar, é uma questão de governo. Mas eu penso que vocês dão uma demonstração viva de que é possível construir uma democracia participativa envolvendo a sociedade brasileira. Por isso, muito obrigado ao Conselhão e muito obrigado pela lição que vocês estão a tão combalida democracia existente no planeta Terra. Que bom que vocês existem. Eu espero que o Stuca, ao invés de ver fotografia só de quem está ali, tire uma fotografia de lá para cá para pegar o Conselhão e a gente poder mostrar para os outros a existência do Conselhão. Eu quero agradecer os nossos queridos governadores, Jerônimo Rodrigues da Bahia, o Carlos Brandão do Maranhão,
nossa querida companheira Raquel Lira, de Pernambuco, Rafael Fontela, do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Ronaldo Lessa, o governador em exercício de Alagoas. Quero cumprimentar os nossos queridos senadores, Beto Faro e Elisiane Gama. Quero cumprimentar os deputados estaduais. Quero cumprimentar minha querida companheira Janja, meu querido companheiro Alckmin, e cumprimentar todos os ministros aqui da mesa e os companheiros que estão aí. Eu peço permissão para não citar o nome de vocês, porque senão, ao terminar o conselhão, eu tenho que fazer uma reunião de ministros, porque está todos aqui e eu estou precisando fazer uma reunião com vocês. Eu acho que hoje é um dia de dar boas notícias. Eu vim para cá comprometido a não perder muito tempo falando na taxação, falar o mínimo possível, porque também se eu não falar, vocês não... Por que o Lula não falou? Ele está com medo do Trump? E eu não quero que vocês saiam com essa imagem. E também não quero falar do que aconteceu hoje, sabe, com o outro cidadão brasileiro que tentou dar um golpe. Eu queria falar do nosso país. Eu quero dar uma chance de falar do Brasil, porque o pessoal que trabalha na comunicação comigo, eu tenho dito para as pessoas que nós temos uma dificuldade. Deve ter muita gente de comunicação aqui no meio. Quando a gente vai num restaurante, sabe aqueles botecos que a gente vai que só tem um comercial? E a gente já chega, já pede um comercial. Então você já sabe o que vem. Então quando você, um ano depois, você lembra, eu fui naquele bar e comi um comercial. O que era? Feijão, arroz, um bife, uma salada de cebola, um pezinho de alface e tudo mais. Mas quando você vai num restaurante que tem um buffet enorme, com 50 tipos de comida, 50 tipos de sobremesa, você começa a ter dificuldade de se servir, porque você não sabe o que você vai pegar. Com o olho você quer pegar tudo, mas o estômago só aceita aquilo que é o essencial. E você sai do restaurante sem saber o que tinha lá para comer. E muitas vezes você escolhe o que você não gosta. O que acontece no nosso governo, eu digo isso com experiência do meu terceiro mandato, é que nós temos dificuldade, muitas vezes, de falar tudo que está sendo feito. Nós temos muita dificuldade de falar. É muita coisa que acontece todo santo dia. E o Sidônio tem comido pão que o diabo amassou, porque recebe informação de todos os lados e nem há dinheiro para comunicação de tudo, e é preciso discutir comigo a priorização das coisas que são mais importantes. Mas já naquele dia que eu vim aqui, na última vez que eu participei, eu estava vendo o Haddad fazer um discurso. E o Haddad falou tantas notícias boas. O Haddad anunciou tantas coisas boas. Quando no dia seguinte eu li a imprensa, tinha uma matéria dizendo que era preciso ter mais rigor na questão fiscal. Ou seja, é porque quem olha de fora, pensando no dinheiro que tem que sobrar para a gente poder pagar os juros, tem um olhar mais pesado do que os outros milhões que estão de fora e que nem olham, fica apenas esperando que a gente faça alguma coisa por eles. E eles não são notícia. Veja que engraçado. A melhor notícia que eu poderia receber, eu vou lembrar vocês o que eu falei em 2003. Em 2003 eu disse, se ao terminar o meu governo, cada brasileiro ou brasileira estiver tomando café de manhã, almoçando e jantando, eu já terei cumprido a missão da minha vida. O problema é que comer, para uns, não é problema. Mas para muitos é um dilema. E eu dizia
desde que eu cheguei na presidência, que só sabe o que é a fome quem já passou fome. Se você nunca passou, você pode pensar que sabe, você não sabe. Então eu pensei de fazer dessa semana uma verdadeira festa, quando o Hélio estava em Addis Abeba e o secretário-geral da ONU, o diretor-geral, comunicou que outra vez o Brasil estava riscado do mapa da fome da ONU. 29 milhões e meio de pessoas voltaram a comer decentemente nesse país. Não é pouca coisa. É um trabalho insano, que envolve todo o governo, que envolve muita gente da sociedade civil, que envolve muita gente na área rural, na área urbana, muitas pessoas dedicadas à questão de nutrição, muitas pessoas preocupadas com a primeira infância, muitas pessoas preocupadas com a quantidade de mães solo que nós temos nesse país. E eu pensei que a gente ia fazer uma festa. E em função da taxação, a gente não fez festa. Mal e porcamente saiu um comunicado que o Brasil saiu do mapa da fome. Quantos países do mundo gostariam de ter conseguido, nós conseguimos? Eu, quando era dirigente sindical, companheiro sindicalista, eu dizia que eu representava uma parte privilegiada da sociedade. Eu representava aqueles que trabalhavam, que tinham carteira assinada, aqueles que tinham 13º salário, aqueles que tinham férias, aqueles que tinham participação no lucro. Eram trabalhadores, mas era um trabalhador, sabe, de uma maneira privilegiada, diante do exército de invisíveis que nós temos nesse país, que só são enxergados na época das eleições. Na época das eleições, Isaac, pode ter certeza que esse exército de invisível fica mais conhecido do que toda a Faria Lima. Passadas as eleições, essa gente passa a ser esquecida. E por que eu tenho essa protestão, essa inquietação? É porque tem muita gente que governa esse país e quando deixa a presidência, ele vai morar em Paris um tempo, ou ele vai morar em Miami um tempo, ou ele vai para Nova York um tempo, ou ele vai para Londres. Eu tenho que voltar para a casa que eu estava quando eu vim para cá. E tenho que olhar na cara das pessoas que eu conversava antes de vir para cá. Porque eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. E por isso eu tenho que fazer as coisas corretas. E a minha obsessão é fazer com que o povo pobre seja tratado e respeitado como cidadãos de primeira classe nesse país. E ele só quer comer, ele só quer trabalhar. Muito bem, nós acompanhamos um trecho da fala do presidente Lula durante o Conselhão, que reúne representantes da sociedade civil. Temos empresários, representantes de sindicatos que ajudam a trazer sugestões para o presidente Lula de temas relevantes para a nação. Tinha uma expectativa muito alta a respeito de uma possível fala do presidente Lula sobre a taxação dos Estados Unidos, alguma fala sobre Donald Trump. Mas o presidente escolheu falar de Brasil nas palavras dele. Nós estamos acompanhando mesmo uma mudança, né, na abordagem brasileira, buscando o diálogo. Tem a expectativa de um possível telefonema entre o presidente americano e o presidente brasileiro. E também nessa semana pode ser que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, faça uma reunião com o secretário de Tesouro americano. Mas nós, claro, vamos acompanhando todos os desdobramentos em Brasília, aqui na Record News.